Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 25 de julho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 7, intitulado Em Ação de Graças. Vamos solicitar para a nossa querida Aramita fazer nossa prece de gratidão. Graças te damos, Pai, pela oportunidade do encontro, da fraternidade, do estudo. Ajuda-nos a compreendermos as lições aqui passadas, nos ensinadas, que caiam no nosso raciocínio e depois se transformem em nossos sentimentos, em nossas emoções, em nossos atos e atitudes. Ajuda-nos a porfiarmos, confiarmos e estarmos contigo, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos aprender um pouquinho mais com Humberto de Campos nesse capítulo 7, intitulado Em Ação de Graças. Que Jesus nos conduza. Por que razão continuam os mortos a escrever para os vivos? Não sabem outra coisa? Não é à toa que o nome do livro é Lázaro Redivivo. A semana passada nós tivemos o texto de um escritor muito famoso que se lia os livros dele escondido, porque era uma vergonha ler em público, e ele voltava e contava um pouco a sua história. Hoje, novamente aqui, vamos falar dos Lázaros aí que estão revivendo, né? Porque a gente sabe que o espírito, ele nunca morre. O corpo físico, sim, mas o espírito não. Ou seja, nós continuamos sempre o quê? Vivos. Então aí a indagação, por que razão continuam os mortos a escrever para os vivos? Não sabem outra coisa? Com a difusão do espiritismo, recrudesceu a reação do comodismo. Algumas escolas religiosas interessadas no, abre aspas, deixa estar como está para ver como fica, fecha aspas, ensinam que os mortos não voltam e, embora exaltem a divindade do espírito, apregoam que o homem é simplesmente pó e que em pó se tornará. Por isso, as criaturas mais generosas deitam algumas pitadinhas de poeira sobre os cadáveres dos amigos, quando a carne envolve a comunhão mais íntima com a natureza e se consagram verdadeira afeição ao morto, mandam repetir nos sepulcros o velho epitáfio, abre aspas, que a terra te seja leve, fecha aspas. Os companheiros mais sérios, terminado o funeral, ainda leem algumas linhas do Eclesiastes, no capítulo em que o profeta alude, se refere às cinzas das vaidades humanas. Entretanto, mesmo esses, no dia seguinte, entram no gracioso cordão das anedotas biográficas do extinto. Há sempre alguma coisa engraçada a recordar. Quando voltam eventualmente à necrópole, pisam-lhe indiferentes os ossos encerrados na sepultura despercebida, Desconhece o pensamento que Horácio, Quinto Horácio Flaco, ele nasceu em 65 a.C., desencarnou em 8 a.C. Foi um poeta lírico, satírico, romano, além de filósofo. Então, desconhece o pensamento que Horácio enunciou em sua Arte Poética, o livro, há muitos séculos. Abre aspas. Estamos destinados a morrer, nós e tudo que é nosso, fecha aspas. E, em razão disso, os homens de carne querem destruir calmamente as oportunidades edificantes do dia. Aos defuntos
o repouso eterno. Para eles, a ronda alegre da vida. Enquanto se desdobra o complicado serviço das exéquias, que é aquelas cerimônias fúnebres, há sempre mãos piedosas que fazem excelente refeição para quantos reverenciem os trespassados. Então rola aquele cafezinho, aquele biscoitinho, uma sopinha, no momento ali do velório. É preciso consertar providências e inventariar os bens que ficaram. Se o morto deixa pecúlios, bens substanciosos, a dor pesa mais fortemente nos olhos. Mas, se o espólio, o conjunto de bens, é constituído por débitos comprovados, se o desencarnante deixa dívidas, o sofrimento pesa muito mais no coração, pelo agravo das responsabilidades. Então, não chora só pela criatura ter desencarnado, mas pelas dívidas que ela deixou. Porque você sabe que agora o desencarnado ele tem dívida, E essa dívida é transferida para quem? Família. Os herdeiros. Então, você herda o din-din e herda também os débitos, tá? De qualquer modo, porém, que os falecidos se arranjem no país das sombras, porque os vivos são bons equilibristas no trapézio do grande circo da existência humana. A necessidade modifica as situações, e a folhinha mostrará anotações diárias e sempre novas do tempo. A folhinha que ele está se referindo, lembra? Aquele calendário, e a gente fazia umas anotaçõezinhas ali na folhinha. Sempre tinha um dizer. Os mortos, contudo, que se faziam sentir com raridade, desde a recuada época em que Saul lhes proibia as manifestações. Então, vamos ler um pouquinho essa fala de Saul? Para recorrer ele mesmo a vidente de Endor, a fim de ouvir os conselhos de Samuel, então asilado no, abre aspas, outro mundo. Começaram a invadir o planeta com as suas mensagens e sinais desde o século XIX. Então, vamos dar uma paradinha aqui, que eu achei muito interessante essa citação aí. Vamos lá no livro de Samuel, capítulo 1. Vamos lá na Bíblia, na verdade, o Antigo Testamento. A nossa querida Carla vai trazer as notas aqui do que está constando no texto. Logo depois nós vamos para o Antigo Testamento ler essa história de Samuel. Saul nasceu em 1035 e desencarnou em 1015 a.C., primeiro rei dos israelitas. Designado por Samuel, fortaleceu a realeza, entretanto, tornou-se impopular e invejou o poder religioso de Samuel, que ungiu como rei o jovem Davi, genro de Saul. Endor, antiga cidade da Palestina, perto do Monte Tabor, hoje Endor. A adivinha aí predisse a Saul sua derrota ante os filisteus e sua morte. E Samuel, o último dos juízes e o primeiro profeta dos hebreus, viveu na segunda metade do século 11 a.C. Então vamos conhecer um pouquinho essa história que o nosso querido Humberto de Campos cita sobre Saul. Você vai no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, vá até o capítulo 28. Saul e a feiticeira de Endor. Porque a palavra médium foi criada por Kardec. E você vai encontrar em algumas traduções agora, essas traduções atuais, em que as pessoas colocam Saul e a médium de Endor. Então, você vê que as pessoas já utilizando aí as palavras que Kardec criou.
Então, reencarnação foi uma palavra criada por Kardec, como ele bem diz, para uma nova ciência, novos termos. E a palavra médium também. Então, se chamava de feiticeiro, piton, pitonisa, mas não médium. Então, vamos lá. E aqui, essa tradução que eu estou é a tradução da Bíblia de Jerusalém. Eles usam o termo da época, feiticeira. Saul e a feiticeira de Endor. Samuel tinha morrido. Gente, eu achei tão interessante isso aqui. Está no Antigo Testamento. Presta atenção nessa história. Samuel tinha morrido e todo o Israel o tinha lamentado. E o sepultaram em Ramá, sua cidade. Saul havia expulsado da terra os necromantes e os adivinhos, que hoje a gente vai chamar de médios. Saul expulsou todo mundo, não quero isso aqui. Entretanto, os filisteus se reuniram e vieram acampar em Sunã. Saul reuniu todo o Israel e acamparam em Gelboé. Quando Saul viu o exército dos filisteus acampado, encheu-se de medo e o seu coração se perturbou. Saiu, consultou Yahvé, Deus, mas Yahvé não lhe respondeu, nem por sonho, nem pela sorte, nem pelos profetas. Saul disse então aos seus servos: buscai-me uma mulher que pratique a adivinhação, para que eu lhe fale e a consulte. Ele não colocou todo mundo para correr? Mas agora, quando ele viu a necessidade própria, coisa aperrear, vai lá e busca uma adivinha, para que eu lhe fale e a consulte. Porque lembra, gente, mediunidade não é uma construção do espiritismo. Mediunidade é uma faculdade do espírito. Desde que existe espírito na Terra, que somos nós, a mediunidade está junto. Mas continuemos. E os servos lhe responderam: há mulher, existe mulher, que pratica adivinhação em Endor, que é a cidade. Então Saul disfarçou-se, porque ninguém poderia ver que Saul foi lá consultar, né? Uma médium que ele proibiu, expulsou todo mundo. Saul disfarçou-se, vestiu outra roupa e, de noite, para ninguém ver, acompanhado de 2 homens, foi ter com a mulher e lhe disse: peço-te que pratiques para mim a adivinhação, evocando para mim quem eu te disser. Olha, gente, a evocação. Nós estamos aqui antes de Cristo. Eu estou aqui no Antigo Testamento, 1000 anos antes. A mulher, porém, lhe respondeu: tu bem sabes o que fez Saul, expulsando do país os necromantes e adivinhos. Mal sabe ela que ela está falando com o próprio. Só que ele se disfarçou, foi à noite, não tinha luz, né? Deu para disfarçar ali com um paninho. Tu bem sabes o que fez Saul, expulsando do país os necromantes e adivinhos. Por que me armas uma cilada para que eu seja morta? Então Saul jurou-lhe por Yahvé, por Deus, dizendo, abre aspas, pela vida de Yahvé, nenhum mal te acontecerá por causa disso. Disse a mulher: a quem chamarei para ti? Ele respondeu: chama Samuel. Lembra que Samuel não estava morto, já desencarnado? Chama Samuel. Então a mulher viu Samuel e, soltando um grito medonho, disse a Saul: por que me enganastes? Tu és Saul. Disse-lhe o rei: não temas, mas o que vês? E a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Saul indagou: qual é a sua aparência? A mulher respondeu: é um velho que está subindo, veste um manto.
Então Saul viu que era Samuel, e inclinando-se com o rosto no chão, prostrou-se. Samuel disse a Saul: por que me perturbas o meu descanso evocando-me? Eu acho o máximo isso, sabe? Não pode conversar com os mortos, o espiritismo que criou isso. Não, meu filho, vai ler o livro de Samuel, o primeiro. Vai ver o que Saul aprontou. Não podia, mas foi lá. O mais importante disso aqui é nós percebermos que existe continuidade da vida no mundo espiritual. Ele não está lá dormindo esperando o som da trombeta, não. É a Torá, gente. O livro judaico. Mas vamos lá ver aonde parou essa história do Saul com Samuel. Vamos ver, o Samuel está aqui tacando ralho em Saul. Por que perturbas o meu descanso evocando-me? Saul respondeu: é que estou em grande angústia. Os filisteus guerreiam contra mim. Deus se afastou de mim, não me responde mais, nem pelos profetas, nem por sonhos. Então vim te chamar para que me digas o que tenho de fazer. Respondeu Samuel: por que me consultas? Se Iavé se afastou de ti e se tornou teu adversário? Iavé fez por outro como te havia dito por meu intermédio. Tirou das tuas mãos a realeza e a entregou a Davi, porque não obedecestes a Iavé e não executaste o ardor de sua ira contra Amaleque. Foi por isso que Iavé te tratou hoje assim. Como consequência, Iavé entregará juntamente contigo o teu povo Israel nas mãos dos filisteus. Amanhã tu e os teus filhos estareis comigo. Vai morrer todo mundo. Sinto te dizer, mas amanhã tu, teus filhos, todo mundo vai estar comigo. Vocês vão vir para cá. Vão vir para cá. E o exército de Israel também. E Iavé o entregará nas mãos dos filisteus. Ou seja, se é isso que tu quer saber, olha, os filisteus... Entendeu a história? Aí vamos ver agora o que Humberto está falando aí de Saul. Porque Saul disse, olha, é proibido, ninguém expulsa todos os médios daqui, não quero que tenha nenhum adivinho, nada disso. Os mortos, contudo, que se faziam sentir com raridade, desde a recuada época em que Saul lhes proibia as manifestações, lembra? Para recorrer depois, ele mesmo, Saul, a vidente de Endor, que é a cidade, a fim de ouvir os conselhos de Samuel, que já tinha desencarnado. Então, asilado, aonde? No outro mundo. Começaram a invadir o planeta com as suas mensagens e sinais desde o século XIX. Aí agora ele se refere a quê? Começou lá atrás, mas agora começou a invadir, que foi a chegada do Espiritismo. Afinal de contas, que movimento era aquele? Perguntavam os mais tolerantes. Os mensageiros invisíveis que iniciaram o empreendimento como telegrafistas do além, batendo nas paredes e nos móveis da residência modesta de obscuro vilarejo americano. Quem era? As irmãs Fox. Lá em Hydesville, lembra? Sim. Rapidamente espalhavam manifestações pelas mais cultas capitais europeias. Os céticos não conseguiam compreender. No século da locomotiva, do telefone, do rádio e da anestesia, tudo aquilo seria superstição. E começou a batalha gigantesca entre as novas luzes e as velhas sombras secularmente estabelecidas. Junto do trigo dos espiritistas sinceros, cresceu o joio dos espiritófobos intransigentes. Espiritófobos. Lembra de fobia? O povo que tinha pavor, medo de espírito. Tem uma nota? Sim. Vamos para a nota. Aqueles que sistematicamente combatem o espiritismo. Espiritófobos. Temos ainda os espiritófobos hoje? No Brasil,
dos últimos tempos, acirrou-se o duelo das opiniões. Que motivo compele os mortos a se comunicarem com os vivos? Não teriam encontrado bastante sossego num outro mundo? Olha como o nosso Humberto de Campos provoca nas indagações. Porque o povo que estava criticando aqui esses livros, nós estamos falando de psicografia de Francisco Cândido Xavier, iniciozinho do século XX. E ele aqui está dando a resposta. Que motivo compele os mortos a se comunicarem com os vivos? Não teriam encontrado bastante sossego num outro mundo? São assim agradáveis as seduções do vale das sombras, a ponto de se desinteressarem das prometidas delícias do céu? Será que lá é tão ruim? Por que não ficam para lá? Por que tem que vir aqui conversar? O fogo cruzado da crítica estabelece a conceituação apressada. Os canhões da grande imprensa assentam contra doutrinadores e médiuns, que eles suportam os disparos. É a tempestade, porém, que seleciona e purifica. E é essa tormenta em nossa terra é provocada por homens curiosos e cultos, alegres e gozadores. Quase todos eles, no fundo, são como Alcibíades. Tem nota? Alcibíades não. Vamos lá. Alcibíades, grego. Estamos falando em Atenas, 450 anos antes de Cristo. Foi general e político ateniense. Quase todos eles, no fundo, são como Alcibíades, o discípulo amado de Sócrates, que era naturalmente generoso, filho admirável da fortuna e da inteligência, mas que estimava o exibicionismo e chamava para si a atenção popular, a qualquer preço, ainda mesmo cortando a cauda do cão que merecia o louvor de Atenas. No que se refere às minhas atividades humildes de comentarista desencarnado, estou satisfeito com as irrequietas interrogações dos nossos patrícios, embora não possa nem deva responder a elas. Narra-nos Lucas, no capítulo 17 de seu evangelho, que 10 leprosos foram atendidos pelo Senhor, que lhes recomendou se mostrassem aos sacerdotes do templo. Cumpriram-lhe a ordem e foram curados. Um deles, samaritano desprezível, vendo-se reintegrado na saúde, regressou, encantado e feliz, aos pés do Cristo, rendendo graças. Também eu, curado da lepra da vaidade, que me ensombrava a alma, pela compaixão do divino médico, torno ao serviço dele, para testemunhar reconhecimento. Dos outros leprosos que se limparam em minha companhia, não posso dar notícias. Sei apenas de mim que voltei, não a serviço dos homens, mas em tarefa gratulatória, revelando-me aos companheiros de luta, para que procurem o Senhor, não como doentes, e sim na qualidade de cooperadores fiéis. Diz, porém, a velha quadra que, abre aspas, até nas flores se encontra a diferença da sorte, fecha aspas. Assim será sempre, em todos os setores da natureza. As andorinhas, por exemplo, acompanham a primavera, voando no espaço amplo. Mas os sapos cantam, alegres, quando há mais lodo nas águas barrentas do pântano. Humberto de Campos.
Estamos em Andorinha ou Sapo, né? Que espetáculo, gente. Que lição, que leitura gostosa. É um poema. Só agradecer. Foi bom? Conhecemos a história de Saul. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Mediunidade não é uma construção do espiritismo. Mediunidade é uma faculdade do espírito. Desde que existe espírito na Terra, que somos nós, a mediunidade está junto. O mais importante disso aqui é nós percebermos que existe continuidade da vida no mundo espiritual. Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida. Aos amigos espirituais aqui presentes. Ao nosso Humberto de Campos. E às mãos abençoadas desse grande médium que foi Francisco Cândido Xavier. Tudo isso, Senhor, é demonstração de amor e de cuidado para com cada um de seus irmãos. Graças a Ti.